Boa noite! E aí, como vocês estão? Todo mundo alegre? Bom, hoje nós vamos conversar sobre alegria e não vejo melhor tempo, né? Com tantas tristezas, tantas notícias que nos deixam às vezes tristes. Nós vamos conversar sobre alegria. E a pergunta que eu fiz aqui no Instagram e mandei para alguns dos irmãos foi: a alegria do Senhor é a nossa força. O que quer dizer isso? E eu queria compartilhar algo com vocês, algo fresco que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã, e foi algo assim realmente novo de Deus, que eu ainda não havia pensado dessa forma. É tão bom, né, quando a gente se encontra com Deus e Ele nos fala algo novo, algo que a gente nunca tinha pensado. E já queria dar uma boa noite pro pessoal que tá aqui: Gui, Pastor Neto, Lucas, Pastor Marcelo, Renata, Miguel com certeza deve estar, Miriam, Leandro, Davi, o Ney. Bom, Deus abençoe vocês. Esse é um projeto da Escola de Adoradores. Se vocês querem conhecer mais, depois vocês fuçam aí a timeline. A Marina acabou de entrar. Vocês dão uma fuçada aí no Instagram e vocês vão ver como que foi a Escola de Adoradores do ano passado. Foi algo tremendo. E o Senhor nos deu essa direção de fazer a Escola de Adoradores esse ano, uma edição especial online, né? Aqui pelo Instagram mesmo. Miriam, aproveitar essa oportunidade do Senhor que nós estamos tendo, né? Pra gente utilizar as ferramentas. Pastora Neia. E utilizar essas ferramentas mesmo para propagar, né? Propagar a palavra de Deus, propagar a adoração. Então, nós vamos usar essas ferramentas a favor do reino do Senhor. Oi, Silene! E hoje nós temos 5 temas, serão 5 encontros, e são 5 temas: alegria, devoção, oração, reino e ação. Temos convidados especiais que vão estar aqui com a gente, falando sobre esses temas. E hoje nós vamos iniciar conversando sobre a alegria. Nossos encontros vão ser todas as quintas-feiras, às 8h15 da noite. Bom, nós sabemos que Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, né? Lá em João 4:23, naquela conversa linda que Jesus tem com a mulher samaritana, e ele fala que Deus está à procura, né, dos verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E todo aquele que quer adorar a Deus deve adorá-lo, né? Quer agradar a Deus, tem que adorá-lo. E então, assim, eu quero te dizer que essa escola de adoradores não é para ministro de louvor somente, né? Aquele que canta, toca, mas é para todos nós que queremos agradar ao Senhor. Ele está em busca de nós, Ele está em busca dessas pessoas que desejam e adoram a Ele em espírito e em verdade. Então nós precisamos aprender a adorá-lo. E o professor dessa escola é Jesus. Ele é o nosso mestre e nós somos os alunos. Então, que nós possamos ter um coração humilde sempre, independente de quanto tempo nós tenhamos de igreja, né, de conhecimento da palavra. Ó, tem aqui alguns pastores aqui acompanhando, e eu sei que são todos têm um coração humilde, porque tenho aprendido com vocês isso. Mas independente de quanto tempo nós tenhamos no Senhor, que nós sejamos humildes, que nosso coração esteja sempre ansioso por aprender, né? Eu agora há pouco estava contando, né, que Deus, Ele falou comigo essa manhã algo que Ele nunca havia falado dessa forma, e num versículo tão simples, tão dito, né, por aí. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade.
E tem uma frase que eu sempre tenho dito, uma frase que o Senhor tem colocado no meu coração, que é: adoração é mais que uma canção, é uma vida em total rendição. É muito mais que canções, é muito mais que música. Adoração é uma vida rendida aos pés do Senhor. Então isso é para todos nós, é para toda a igreja, é para todo aquele que quer agradar ao Senhor. Nós temos que adorar em espírito, né? É isso que Jesus fala ali com aquela mulher samaritana. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. E viver pelo Espírito, se a gente abrir lá em Gálatas 5, nós vamos ver que o fruto do Espírito é a alegria. Vamos abrir lá? Gálatas 5. Vocês estão com a Bíblia aí? Tá frio, né, gente? Ó, vai ser um bate-papo, hein? Quero que vocês pensem comigo, comentem aqui, pra gente bater um papo sobre esse tema que parece tão assim, tão simplesinho, né? Alegria, mas o Senhor pode falar tanto e ministrar tanto ao nosso coração que vocês podem se surpreender. O nosso Deus, ele nos surpreende. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, se nós vivemos no Espírito, adoramos a Ele em Espírito, vivemos pelo Espírito, como diz aqui em Gálatas, nós vamos ter esse fruto, que é a alegria. E eu queria conversar com vocês sobre uma conversa que Jesus teve com seus discípulos. Porque quando a gente pensa em alegria, né? Quando nós temos ao Senhor, nós somos pessoas alegres. Às vezes a gente pode ter um engano e pensar que nós vamos ser alegres sempre. E isso traz uma falsa expectativa no nosso coração de que depois que nós temos Jesus, tudo vai correr bem. Tudo vai bem, nós seremos alegres, e alegria plena, e só alegria, e não é bem assim, né? Nós vemos Jesus conversando com seus discípulos, lá em João capítulo 16, e nós vemos que Jesus está conversando com eles exatamente num tempo em que eles estavam tristes. E Jesus começa a falar com os discípulos. Depois você pode ler melhor lá, João capítulo 16. E ele começa a conversar com os discípulos. E ao final dessa conversa, né, Jesus fala que no mundo vocês terão aflição. Então Jesus já dá a dica, já dá a deixa. No mundo nós teremos aflições. Estando com Deus ou não estando com Deus, nós vamos ter aflições. A grande diferença é a forma como a gente vai enfrentar todas essas coisas. Mas nós vamos ter aflições. E a gente tem que entender, pessoal, que nós somos dotados de todos os sentimentos. Nós somos dotados de alegria, mas também somos dotados de tristeza, de medo, enfim, de todas as emoções que um ser humano tem. E se a gente olha para os discípulos, né, que foram aqueles que seguiram a Jesus ali de pertinho, a gente vê que eles, seguidores de Jesus, passaram também por todos esses sentimentos. Ficaram tristes, como eu acabei de falar, esse texto lá de João 16, vocês podem ver Jesus conversando com eles numa situação em que eles se entristeceram. Eles ficaram com medo, né? Teve uma situação do barco, da tempestade e outras. Eles ficaram bravos, com raiva. Te lembra de Pedro cortando a orelha do soldado? Então, os seguidores de Jesus, os seus discípulos, eles tiveram todas essas emoções. O próprio Jesus, né, teve todas as emoções. Então nós somos dotados de todos os sentimentos. Não se culpe por viver, às vezes, uma tristeza, por viver um medo, né, por viver uma situação que te deixa muitas vezes angustiado.
Não se culpe por isso. E que essa situação não sirva para você desanimar, para você se afastar de Deus, para você deixar de fazer as coisas para Deus. Porque é natural. A tristeza, ela é natural. E muito mais, como a gente vai ver. Jesus também viveu todas as emoções, né? Se a gente falou dos seus seguidores, mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que Jesus ficou bravo, né? Lá em Mateus 21, a gente vê ele entrando lá no templo, e quando a gente lê aquilo, na palavra não fala ele ficou bravo, mas fala que ele derrubou as mesas, né? Fez um chicote. Então eu acredito que ele não estava alegre naquele momento, né? Então a gente vê Jesus bravo, a gente vê Jesus triste. Na morte de Lázaro, lá em João 11, a palavra fala que ele ficou comovido, aflito, chorou. Tem uma tradução que fala que ele estava em profunda comoção. Jesus que veio, né, em carne, habitou entre nós como um de nós. Ele também teve esses mesmos sentimentos, ele também teve tristezas, momento de aflições, de choro. Jesus no Getsêmani, né? Lá em Mateus 26, ele teve tristeza, angústia. A sua alma estava profundamente triste. E tem uma versão que fala que era uma tristeza quase mortal. E eu imagino que era mesmo, né? Porque ele transpirou, né? E saiu sangue, né? Então, assim, Jesus, ele teve todas essas emoções. Por que nós não vamos ter? Porque nós não vamos, muitas vezes, viver uma tristeza, viver um momento de angústia. Nós somos seres dotados de toda emoção. Se você lembra aí de alguma emoção de Jesus viveu, alguma parte da Bíblia, comenta aí pra gente ir conversando também. A tristeza, meus irmãos, não pode ser motivo para nós abandonarmos a nossa fé. A tristeza, ela não pode ser motivo para nós deixarmos de fazer a obra do Senhor. A tristeza não pode ser motivos para a gente não adorar. E agora estou falando aqui, né, com os adoradores, que somos todos. A tristeza, ela tem que ser uma oportunidade de nós adorarmos ao Senhor. E aqui, falando mais diretamente para quem ministra louvor, assim como eu lembro que as situações em que a ministração do louvor foram assim mais marcantes da presença de Deus ali na minha vida, foram nos momentos que eu estava assim me sentindo mais triste, mais enfraquecida né? Mas o Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a tristeza, ela tem que ser oportunidades da gente adorar ao Senhor. E eu queria, não sei se vocês conhecem e vocês lembram, ou se vocês já assistiram, um filme que chama Divertidamente. É um filme, um filminho de animação e de desenho animado. E eu gosto muito de desenho animado porque os desenhos animados, eles trazem verdades profundas no final, né? E daquela forma toda singela de desenho animado, mas no final tem uma verdade muito profunda. E nesse filminho, eu até trouxe aqui a foto para vocês verem. Esse filminho conta a história de uma menininha, né? E todas as emoções estão dentro dela, aí dentro da cabeça dela que vocês estão vendo. E essas emoções, né, durante o filme, elas se interagem. Então a gente tem aí, eu vou falar o nome e vocês já vão identificar pelo desenho, com certeza. A gente tem a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojinho. Então são essas 5 emoções que conversam. E o interessante é que durante todo o desenho animado
toda a história, a alegria, que é essa que está aí no meio, e os outros sentimentos, tentam impedir a tristezinha, que é essa pequenininha, azulzinha que está aqui no cantinho, tentam impedir que ela reaja, né, que ela faça qualquer coisa, porque tentam impedir que ela participe da vida daquela menina, porque eles entendem que a tristeza é ruim para ela. Até que no final do filme, passado tudo, qual é a conclusão? Que todas as emoções são importantes para o crescimento, né? Por exemplo, o medo, né, era importante para que aquela menina fosse protegida de algumas situações, né, perigosas. E por causa do medo, ela não ia se atrever a fazer aquilo, não ia se colocar em risco. E a tristeza, né, que são os dois protagonistas aí, a alegria e a tristeza, e a tristeza tem um papel também fundamental. E na nossa vida, meus irmãos, é assim também. Então, ó, fica a indicação aí de vocês assistirem esse filme, que é uma graça. Ele recebeu até premiações aí de melhor filme de animação. E assim também é na nossa vida. A tristeza, ela é importante para nós. Não pensem vocês que nós temos que estar alegres o tempo todo. A tristeza, ela é importante. E a palavra de Deus nos diz, né? Os nossos sofrimentos estão produzindo para nós peso de glória. Então você veja o quanto é importante. Quanto é importante esses momentos que nós vamos viver e que Jesus já tinha nos avisado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As emoções, elas são importantes na nossa vida e nós precisamos saber viver cada uma delas e aproveitar cada uma dessas emoções. E na palavra do Senhor, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês já pensaram sobre isso? Eu acredito que todo mundo já falou isso, né? Porque às vezes a gente usa isso até como uma frase de efeito, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Como se isso fosse, né, espantar tudo. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas quem disse isso? Você sabe quem disse isso? Lógico que os pastores aí não valem, né? Os pastores não valem. Você sabe quem disse que a alegria do Senhor é a nossa força? Você sabe em qual situação essa palavra foi dita? Meus irmãos, quem disse isso foi Neemias. E foi numa situação de tristeza. Deixa eu falar oi aqui pra Sueli, pra Ariane. Ô, meu amor, tô com saudade de você. Primo, Laia, Elaine, Nael. Deus abençoe vocês. Eu não tinha falado ainda. Boa noite. Neemias falou essa frase: a alegria do Senhor é a vossa força. E ele disse isso exatamente no momento de tristeza. Em um momento que o povo estava triste. Vocês acreditam nisso? Olha que interessante. O povo ele estava triste, chorando, enquanto Neemias, né, lia as leis. E então Neemias falou que aquele não era um momento de tristeza, né, era um momento de festa. Então que eles se alegrassem, que a alegria do Senhor é a vossa força. E aí, às vezes a gente entende esse versículo de forma equivocada. Quando a gente fala a alegria do Senhor é a nossa força, parece que a nossa alegria, quando nós estamos alegres, nós somos fortes. Mas não é isso que ele está dizendo. É que a alegria do Senhor, não a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Oi, Miguel. Oi, Tere. Na realidade, irmãos, nos momentos de maior tristeza, né, nos momentos em que nós somos mais... estamos nos sentindo mais fragilizados, mais tristes, é nesse momento
em que nós somos mais fortes. E assim nos diz a palavra do Senhor, né? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo estava dizendo, né, que Deus falou isso para ele. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, não é quando estamos alegres que somos fortes. A emoção, a nossa emoção, é muito interessante isso. A nossa emoção que faz com que o poder de Deus se manifeste com mais clareza, não é a nossa alegria, é a nossa tristeza, é a nossa fraqueza. É onde o poder de Deus pode se manifestar grandemente. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, não a nossa. Então você veja que nós temos duas alegrias diferentes. Uma alegria é a nossa alegria, emoção, uma das nossas emoções, onde nós temos raiva, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos medo, nós temos diversas emoções. Mas nós estamos falando de uma outra alegria, que não é a nossa, que é a alegria do Senhor. Paulo até diz, né, em 2 Coríntios 12 também, no capítulo 12, depois vocês leiam lá o versículo 10, Paulo diz que ele se regozija nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você tem se alegrado nas suas angústias? Eu sei que é difícil, mas você tem se alegrado? Você tem se alegrado nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, nos desafios que você está vivendo? Você tem conseguido se alegrar com isso? Irmãos, a tristeza não é lugar de desistir. A tristeza não é lugar de desanimar. A tristeza não é lugar de abandonar. A tristeza não é lugar de paralisar. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, mas eu quero dizer para você hoje que se você está triste, esse não é o momento de você desanimar, não é o momento de você abandonar a sua fé, não é o momento de você decidir parar com as coisas de Deus, parar de seguir a Deus. Não é esse o momento, não é esse o lugar. A tristeza é lugar de adoração. E aqui nós estamos na escola de adoradores, então o Senhor vem nos ensinar que na tristeza é um ótimo lugar para nós adorarmos a Ele. A tristeza é um lugar de entrega, é um lugar de ação, é um lugar de manifestar o poder de Deus. Irmãos, eu creio que todos vocês aqui têm um testemunho, alguma coisa para contar sobre um momento em que vocês estiveram assim muito tristes, em que vocês não tinham alegria própria, né? Aquela alegria sua, você não estava alegre. Talvez o pior momento da sua vida. E você pode contar uma situação em que Deus se manifestou poderosamente, uma experiência que você teve com Deus que foi algo que você nunca havia vivido antes. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, pastora Neia, irmã Tereza, Sueli, as crianças, Miguelzinho, Nael, Ricardo Molay, a Pri, o Ney, a Ariane, enfim, todos vocês que estão aqui, vocês podem contar um testemunho, algo que marcou. Podem, não podem? Acho que vocês já estão aí pensando em alguma coisa. Eu posso pensar em várias coisas em que Deus, ele esteve assim, manifestando o poder dele nas piores situações que eu pensei que estava passando. E o lugar da tristeza, irmãos, a tristeza é um lugar de experimentar a alegria de Deus. Vou repetir isso, hein, para você guardar. A tristeza é lugar de experimentar a alegria de Deus. É isso que a gente estava falando. Há duas alegrias. A alegria, emoção, aquela que é natural, que já vem de fábrica,
que Deus nos criou com todas as nossas emoções, mas há uma alegria. A alegria lá de Gálatas 5. A alegria que não é natural, há uma alegria que é sobrenatural. Essa alegria, fruto do Espírito, essa alegria você consegue experimentá-la na sua tristeza. Uau! Que coisa tremenda! Na tristeza eu posso ter alegria? Pode. E a gente vê isso. E eu vou citar algumas situações que eu lembrei. De quem eu acredito que experimentou a alegria, essa alegria do Espírito sobrenatural. Vocês lembram de Paulo e Silas? Quando eles foram presos e eles estavam ali, e a palavra nos conta que eles apanharam muito. E eles foram presos, não porque eles tinham cometido algo de errado, não, mas por causa do Senhor, porque eles estavam falando do Senhor, porque eles estavam servindo a Deus. E eles foram presos. E vocês imaginem eles naquela cadeia, à noite, todos machucados, feridos, com dor. E eles começaram a louvar, oh Deus amado. Você consegue imaginar isso? Imagine isso na sua cabeça. Se fosse você, é tão bom quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se coloca no lugar, na cena. Então se imagine que você é Paulo ou você é Silas. Imagine você tendo apanhado muito, com dores, preso, e ele fala que eles estavam acorrentados. E ali de madrugada, ali presos, sozinhos, com dor. A Bíblia nos conta que eles começaram a orar e cantar, a louvar a Deus, a adorar a Deus. E eu creio que eles experimentaram a alegria sobrenatural. Só assim eles poderiam estar ali cantando. E a gente sabe qual foi o resultado disso. Oi, Bel! O resultado disso foi que tudo que estava ao redor deles ali, mesmo aqueles presos que a Bíblia fala que eles não estavam cantando, eles não estavam orando, eles só estavam escutando. As cadeias deles foram quebradas, as portas foram abertas. E aquela situação toda foi alterada. Eles puderam ali naquela noite, Paulo e Silas, experimentar na tristeza deles a alegria do Senhor. Sabe quem mais também experimentou essa alegria sobrenatural? Eu creio que Abraão. Quando Abraão, ele subia aquele monte, levando o seu filho, o presente de Deus, a promessa de Deus, o cumprimento da promessa, enquanto ele levava o filho dele ali para cima, para entregá-lo ao Senhor. Eu creio que naquele momento, ele experimentou essa alegria sobrenatural, porque tudo ao seu redor não dava nenhum motivo para que ele se alegrasse. Mas eu creio que ele se alegrou. Porque ele fala, eu e o menino, vamos lá adorar. E outra pessoa que eu creio que experimentou também uma alegria, a alegria do Senhor, foi Daniel. Vocês, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Daniel, né, da história dele. Daniel na cova dos leões, com certeza experimentou da alegria sobrenatural de Deus. Eu imagino a cena, ele sendo lançado, talvez já, né, falando, Deus, a ti eu entrego. E ele sendo lançado ali naquela cova, com aqueles leões ferozes. E ali ele ficou horas e horas. O que será que Daniel ficou fazendo ali? E o Senhor mandou o anjo dele, né, para que impedisse que aqueles leões o devorassem. Com certeza ali ele experimentou essa alegria sobrenatural.
Os apóstolos, e esse texto ele é incrível para mim, Atos 5, Atos capítulo 5, depois vocês leiam também. Os apóstolos, eles foram açoitados. Aliás, não era a primeira vez e não seria a última, né? Eles apanharam muito, morreram inclusive, muitos deles. Os apóstolos, eles foram açoitados por causa de Jesus. E em Atos 5:41 fala que eles saíram alegres. Eles saíram muito alegres porque eles tinham sido achados dignos de ser humilhados por causa de Jesus. Irmão, você consegue entender isso? Eles se alegraram porque eles tinham apanhado, porque estavam fazendo a obra de Deus. Essa é a alegria sobrenatural. É uma alegria que vai contra todas as estatísticas, vai contra as nossas razões. Sabe quando não há motivos para sorrir? Sabe quando não há motivos para se alegrar? É aí que essa alegria sobrenatural, ela se manifesta. A alegria do Senhor, ela é duradoura e eterna. Mas os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, assim diz a palavra do Senhor. A alegria do Senhor, ela é eterna. Nós temos a esperança, né? A nossa alegria reside na esperança de que nós estaremos ao lado do nosso Senhor. Nossa vida eterna será uma vida ao lado do nosso amado. E os nossos sofrimentos de hoje são leves e momentâneos comparado a tudo que nos espera. E eles estão produzindo para nós peso de glória. Meus irmãos, eu quero dizer a você que você pode estar triste hoje. E isso não é demérito algum. Não se culpe, como nós estávamos falando, por estar triste. Mas a sua tristeza, ela tem um prazo. Ela dura até amanhã de manhã, só. E a sua tristeza é leve e momentânea. A nossa tristeza, ela é importante. Ela nos leva a arrependimento, né? Ela nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. Ela nos leva a repensar as nossas atitudes. Ela nos leva a mudar os rumos. Mas ela tem um prazo. Mas a alegria do Senhor não. Ela é duradoura e eterna. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos sobre a alegria que vocês podem anotar aí e depois ler esses versículos. E nós já estamos quase concluindo. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela vem com o amanhecer. É isso que eu disse para vocês. A nossa tristeza, ela é importante, mas ela tem prazo de duração. E a duração dela é bem curtinha, é bem momentânea, porque a alegria, ela vem ao amanhecer. Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4. Alegre-se sempre. O Senhor, Ele nos... a palavra do Senhor, ela nos encoraja a sempre buscar estarmos alegres. Sempre buscar. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças ao Senhor. Na tua presença há plenitude de alegria. Aleluia! Que versículo mais lindo! Irmãos, você pode saber que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, se você está na plenitude da tristeza... Sabe aquele dia que a gente está na plenitude da tristeza, na plenitude da angústia, na plenitude, às vezes, do desânimo, do medo? É nesses dias que nós temos que buscar a presença do nosso Deus, porque na presença dele há plenitude de alegria.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Se você tem semeado com lágrimas, muitas situações nos levam a ficar tristes, né? Quando nós intercedemos por situações, por pessoas, pela conversão, né, de pessoas, dos nossos familiares, pela mudança, enfim, por tantas coisas que muitas vezes nós intercedemos, nós oramos, nós semeamos aquilo com lágrimas de tristeza, né? Muitas vezes até de angústia e desespero diante do Senhor, pedindo que Deus mude aquela situação. Você pode crer na palavra do Senhor, que com um canto de alegria você colherá tudo aquilo que você tem semeado. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a sua situação, mas não interessa o sofrimento que você esteja vivendo. Pode ser um sofrimentão, né, aos seus olhos. Perdas de pessoas queridas. Nós estamos num tempo muito difícil, em que nós temos visto, né, sonhos sendo enterrados também, né? Vidas, pessoas, famílias perdendo seus entes queridos. Pessoas que tinham sonhos, e aí agora mais para a parte financeira, né, de negócios, mas não apenas financeira, mas às vezes um sonho construído, né, de empresa, de negócio, isso vindo desmoronando. Um sonho de um emprego, né, de uma carreira dentro de uma empresa que simplesmente não consegue continuar. E o mais terrível, pessoas, né, tendo suas vidas abreviadas e famílias perdendo seus entes queridos. Mas o que eu quero te dizer é o que diz a palavra do Senhor, e é nisso que nós cremos, que todo e qualquer sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Que isso possa consolar o seu coração, que isso possa invadir o seu coração. Irmãos, não é subestimar a tristeza de ninguém, mas é aquilo que nós estamos conversando. Essa alegria, ela é sobrenatural. Ainda que seja natural sofrermos em situações, ainda que seja natural entristecermos, a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela é sobrenatural. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos ler juntos isso? Vamos lá? 1, 2, 3. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Você está perplexo? Nós estamos, né? Com essa situação, com esse tempo estranho, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Eu quero finalizar isso aqui declarando um texto sobre a sua vida e te incentivar a, nesses momentos tristes, na sua tristeza, você buscar ao Senhor. Na sua tristeza, você fazer dessa tristeza um altar de adoração ao nosso Deus. Edifique ali um altar de adoração ao nosso Deus. Não perca essa oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus. Muitas vezes a gente canta: Senhor, só quero ver você. Deus, eu quero te ver. Senhor, eu quero
te sentir como nunca antes eu senti. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. E aí, quando nós passamos por situações de sofrimentos e de tristeza, que são belas oportunidades para que o Senhor manifeste o seu poder, a gente perde essas oportunidades. A gente acaba usando essa tristeza para desistir, para desanimar. Então, meu irmão, vamos fazer um combinado aqui. A próxima vez que você estiver triste, e pode ser hoje, essa oportunidade, não sei se você está triste hoje, mas a próxima vez em que no seu coração houver ausência de alegria, daquela alegria sua emoção, você vai usar isso e eu vou usar isso como uma oportunidade de adorar ao Senhor, de oferecer um belo sacrifício de adoração ao Senhor. Porque quando nós estamos tristes, nós sabemos que é um sacrifício, muitas vezes levantar da cama, que você ofereça isso ao Senhor e você vai poder provar quão maravilhoso é quando o Senhor se manifesta nas nossas fraquezas. Comece com algo simples. Você quer ver uma coisa simples? Simples. Quando a gente tá triste, a primeira coisa que a gente não quer é o quê? A gente não quer sair de casa. Então, muitas vezes, eu não quero ir na igreja, não. Tô triste. Agora a gente não tá podendo ir, né? Como tá fazendo falta. Vá. Quantas vezes, e eu tava falando aqui pra vocês, que eu ministro louvor, e às vezes em que eu mais senti o fluir da presença de Deus ali, na ministração, foi quando eu não queria de jeito nenhum ir, e eu fui, e ofereci aquilo a Deus como um sacrifício de adoração e de louvor. Faça, meu irmão, da sua tristeza, louvor e adoração. Adorador, você é um adorador. Adore ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor na sua tristeza. Adore ao Senhor na sua angústia. Adore ao Senhor quando você estiver com medo. Adore ao Senhor quando você se sentir desanimado. Adore ao Senhor quando você se sentir angustiado. Adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Adore a Deus. Que o poder dele se manifeste na sua fraqueza. Que nós não tenhamos medo de sermos transparentes na nossa tristeza, na nossa fraqueza. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, ainda quando nós estivermos tristes. E se você estiver triste hoje, essa é uma bela oportunidade de você adorar ao Senhor. Eu quero finalizar declarando aqui Romanos 15, 13, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu convidei a pastora Neia para nos trazer uma pequena consideração sobre os temas que nós vamos colocar, né, ao final. E ela falou um pouquinho sobre isso. Nós vamos finalizar com ela. E eu quero desde já te desejar uma boa noite, que você seja aí invadido pela alegria do Senhor, e não a sua alegria apenas, porque é muito bom, e a palavra nos incentiva a sempre buscarmos ser alegres, mas que você possa experimentar, se você ainda não experimentou, e se você já experimentou, experimentar de novo, a alegria do Senhor, a sobrenatural alegria do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Olá. Falar sobre alegria é muito bom, né? Tem um texto da Palavra de Deus que diz assim, em João capítulo 16, versículo 22. Assim acontece também com vocês.
agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Aqui Jesus estava predizendo a sua morte e ressurreição. E então na hora da morte as pessoas iriam ficar muito tristes, mas quando ele vivesse novamente, estaria com eles, seria uma alegria total. Podemos dizer então que estar com Jesus é muita alegria. É motivo de estarmos sempre alegres. Se nós tiramos Jesus, há tristeza. Quando Jesus entra, há alegria. Enquanto nós estamos neste mundo, é normal sentirmos perdas. Mas que quando estivermos passando por esses momentos, possamos pedir ao Senhor para nos deixar ver além. Porque os discípulos naquela hora estavam pensando só que Jesus ia morrer. Eles não conseguiam ver que Jesus iria ressuscitar. Né? Muitas vezes nós não entendemos a situação que estamos passando. Nestas horas, a gente possa adorar o Senhor, mesmo não entendendo, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Adorar o Senhor em toda e qualquer situação, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Na presença de Jesus, há abundância de alegria.